vinheta de abertura. Diversas ligações digitais e comentários em redes sociais entre manchetes sobre fake news. Hashtag verificamos. Adolescentes vacinados contra a Covid-19 não têm 6 vezes mais chances de problemas cardíacos. É fisicamente impossível que vacinas contenham soluções metálicas magnéticas. Não é verdade que nova lei proíbe exame de ultrassom para saber sexo do bebê. É falso que hackers podem clonar impressões digitais apenas por fotos ou vídeos das vítimas. No centro da tela, em letras brancas de forma, desinformação, a era das fake news. Imagem acelerada. Em cidade, pessoas andam por todas as direções. Existem muitas pessoas desinformadas, né? Elas acabam recebendo aquelas mensagens de WhatsApp da família, né? E acha que aquela informação pode ser verdade e vai repassando aquilo, e à medida que isso vai repassando, vai se tornando, né, uma fake news, uma mentira. Aquelas notícias que você vê nas redes sociais, que é notícia falsa, né? Algumas, né? Você vai lá, entra lá, mas quando você vê é tudo mentira, né? Na tela, manchetes em sites com pessoas enganadas por fake news. Pode atrapalhar muito, né, assim, o desenvolvimento da Cecília pessoa, Rodrigues, estudante. porque acaba inventando uma mentira, né, da pessoa, então ela pode comprometer o caráter da pessoa, né, o emprego, enfim, muitas coisas. Eu acho que tanto a fake news Naide como até a Reis, própria coordenadora em de si, shopping. fofoca boca a boca, prejudica de todas as formas. Psicológico da pessoa, autoestima, em tudo. Em borracharia, o funcionário levanta pneu com as mãos e faz acima da cabeça. O vídeo tinha, né, Bruno Barbosa, empresário. profissionais dentro da empresa fazendo isso, né, pegando roda de cliente montada com pneu vazio e jogando no chão para amassar a roda do cliente. Para vender um serviço fraudulento. O infeliz colocou a minha localização da minha empresa aqui de fora, junto com o vídeo. E, assim, o troço foi tomando uma tal proporção, eu recebi por amigos, né? Tava já rolando isso, eu falei, gente, me postaram a minha localização, não tem nada a ver com a minha loja. Esse vídeo, uniforme de funcionário, minha loja não tem essa característica, essas cores. Uma questão de 5 segundos, de 10 segundos, aquilo depois já se transforma naquela avalanche, naquela bola de neve. E de repente, assim, é uma coisa estrondosa mesmo, o mal que a coisa vai causando. Prejuízo, noites, né, claro, sem dormir, terrível. Lágrimas no rosto de Bruno. Uma coisa do mal, sabe? Me emociona um pouco lembrando do que eu passei. Mas do limão eu consegui fazer depois até uma limonada, sabe? Foi duro no começo, mas depois a gente viu que a verdade tem que prevalecer. Vinheta. Com letras brancas e de forma no centro da tela, a origem das fake news. Primeiro a gente tem que lembrar que a fake news, ela sempre existiu. Ela tinha um nome de boato, ou fofoca. E a velocidade de transmissão dela, Gustavo Canfer, antes da internet, era uma. Quem nunca foi vítima de um boato, de uma fofoca, de alguma coisa? No livro Sapiens, quando a gente, logo no início, Yuval até cita a teoria da fofoca, né, em que os macacos alertavam os outros da aproximação de predadores, né? Existia isso. Joseph Goebbels, ele passou a tratar o boato, hoje chamado de fake news, como arte, como marketing político. Ele transformou isso numa ciência, a ciência do marketing, que é fundamentado em mentiras, tanto contra o outro como a favor de si próprio. E a partir de então muita gente passou a estudar a propaganda nazista, né? Ela era desde boatos e mentiras contra os adversários, aquela ideia de que uma mentira, essa é a frase mais famosa, mas não é só essa, uma mentira contada muitas vezes acaba se tornando uma verdade. A notícia falsa, ela não é uma novidade, né? No jornalismo, a gente sempre conviveu com a notícia falsa. Entretanto, a partir do momento que você oferece Rafisa Varão, professora de para o jornalismo indivíduo UNB. comum, e você oferece ferramentas também para compartilhamento, essas notícias falsas elas se proliferam. E elas se proliferam de uma forma diferente do que era no jornalismo. Podemos dizer
que a história é o jornalismo do outrora, tal qual o jornalismo é a história do agora. Então, ela joga luzes, informações, ela ilumina a verdade. E com verdade, tanto a verdade sobre o passado como a verdade sobre o presente, nós conseguimos combater o boato, a mentira na política, essa mentira como ferramenta de poder. É necessário que a sociedade brasileira, né, a população como um todo, entenda não apenas a natureza do jornalismo, mas também a natureza José Antônio Lima, editor assistente do projeto feita Comprova, através de redes sociais, né? E entenda como é fácil você criar um texto no WhatsApp, por exemplo, difamando uma determinada pessoa com informações que não podem ser checadas facilmente, né? Uma pessoa que tem uma experiência em texto faz uma denúncia, vamos chamar assim, em 10 minutos, né? Mas para desbaratar aquilo, uma equipe de jornalistas vai demorar uma série de dias para conseguir fazer isso. A gente sabe que a desinformação, Leal, a mentira, ela não é uma coisa nova, né? Mas a gente tem hoje um modelo de consumo de conteúdo que é muito diferente do modelo que a gente estava acostumado a ter antes de ter internet e de ter esse potencial de comunicação direta entre as pessoas. Então, isso potencializa bastante o espalhamento de uma informação falsa, né? É muito mais comum hoje do que era há um tempo atrás. Hoje é facilitado pelo fato de que você tem uma série de plataformas que geram conteúdo, que geram imagens. Então, dependendo da sua intenção na disseminação de uma informação incorreta, inverídica, hoje é extremamente fácil você criar uma notícia falsa, dependendo aí da sua intenção. Outro fato o Eltima Teixeira Cunha é especialista em saúde do trabalhador. Que recebem essas notícias, elas acreditam. E essas pessoas que acreditam são pessoas de todos os níveis de escolaridade. Então, eu me pergunto o que há com a população que acredita em tudo. Como é que as redes sociais, que são tão úteis, são capazes também de trazer esse lado negativo para as pessoas? Eu mesmo, às vezes, recebo por WhatsApp, recebo por Facebook, por Instagram, e fico atentado, sobretudo no WhatsApp, a rebater. E às vezes alguém me diz assim, não, isso aqui que você colocou é fake. Hugo Estuda, historiador. E manda a checagem. Mas todos nós ficamos atentados a rebater, achando, nós somos muito enganados com essa... O fato é o seguinte, as redes sociais hoje viraram uma máquina de moer a verdade. Embora fake news se refira a notícias, né? News significa notícia, elas não são um produto do jornalismo, né? Elas são esse produto das mídias sociais. No WhatsApp, a gente tem uma tendência maior a receber um conteúdo que não é profissional, um conteúdo que vem de indivíduos comuns, que não fazem checagem ou que tem alguma intenção não muito benéfica na hora em que eles produzem aqueles conteúdos. Quando nós recebemos, o tradicional, o passo mais tranquilo para você verificar se é verdadeiro ou não, é justamente ir atrás do jornalismo. Se as agências de notícias, se os jornais, se a TV está dizendo que aquele é um conteúdo verdadeiro, muito provavelmente aquele é um conteúdo verdadeiro. Agora, se você recebeu no seu WhatsApp, muitas vezes você se sente privilegiado. E aí você diz assim, nossa, só eu tenho essa informação. Se só você tem essa informação, muito provavelmente aquela informação é inverídica, é falsa. Vinheta. A mentira e os limites da liberdade de expressão. Existe a liberdade de expressão e existe o violar o direito de alguém com a minha liberdade. A liberdade de opinar, a liberdade de criticar, ela não pode servir de anteparo para eu violar o direito do outro. Ela não pode servir para eu injuriar alguém. Então, a liberdade de expressão, é lógico, ela tem os limites, como tudo na vida tem os limites. Eu posso criticar, eu posso contestar, mas eu não posso, na minha crítica e na minha contestação,
violar o direito, eu não posso xingar, eu não posso imputar ao outro um crime que ele não cometeu, eu não posso ferir a honra dessa pessoa. Quando você passa desse limite, aí você ultrapassou a liberdade de expressão. Não está mais acobertado. Vinheta. A mentira que adoece e mata. A fake news, ela traz consequências para a saúde, sim. A automedicação. Por quê? No Brasil, tem uma lista enorme de medicamentos que é de vendagem livre. A venda é livre. Então, se você coloca, divulga uma receita milagrosa, as pessoas, elas acreditam, elas começam a usar. Essas pessoas, na maioria das vezes, já traz consigo alguma doença, alguma comorbidade, que essa receita, ela vai prejudicar essas pessoas. E a automedicação, ela traz complicações porque todo medicamento tem seus efeitos adversos. Tem desde os efeitos mais nocivos, mais graves, até efeitos banais. O grande problema são esses efeitos nocivos, né? A desorganização do nosso imaginário, a desorganização da nossa vida social, que a gente pode ver, por exemplo, quando a gente fala da Covid-19. Rafisa Varão, se eu tenho uma informação falsa, por exemplo, em relação à vacinação, e essa informação ela circula nas mídias sociais, eu posso, por exemplo, não querer me vacinar, sendo que a vacinação é um pacto coletivo. Mas a notícia falsa, ela dissemina tanto medo que muitas vezes as pessoas vão preferir não se vacinar, embora todos os órgãos de saúde digam que sim. Uma vez que você não se vacina, a gente não sabe, né, o que pode acontecer, porque a gente sabe que a gente está diante de uma doença que pode causar a morte. Então, no seu nível mais grave, as fake news podem, inclusive, causar a morte. Tem estudos, né, que acabam por mostrar que quando uma pessoa recebe uma mesma mensagem através de fontes diferentes, ela tende a criar uma visão de que aquela informação é verdadeira, ou em especial quando essa informação chega no começo de um debate, né? Então, para a gente usar um exemplo da pandemia, né, de que as vacinas não funcionam, né, essa denúncia que foi muito feita a respeito das vacinas contra a Covid-19. Esse conteúdo circulou muito rapidamente, logo que as vacinas começaram a ficar prontas, né? E circulavam por várias redes sociais. Então, uma pessoa que recebe... O cara entra no Facebook e olha lá, a vacina não funciona. Aí ele recebe pelo WhatsApp um outro conteúdo parecido, mas dizendo a mesma coisa. Olha, a vacina faz isso, isso, aquilo com você. Aí ele entra no TikTok e tem lá um vídeo do cara falando que a vacina promove uma mudança no seu DNA. Então, é uma quantidade de informações tão grande a respeito de um mesmo assunto. Na verdade, eu falei informações, mas são desinformações, né, que acabam por ter a capacidade de moldar a opinião de uma determinada pessoa ou de uma determinada comunidade. No caso da Covid, teve muita, né? A gente viu de tudo quanto é tipo. De fake news, de opiniões, enfim, navegou-se por águas turvas. E entendo, quer seja pelo Marco Civil, quer seja pela Constituição Federal, né, o nosso artigo 220. Gustavo Canfer, advogado. Nós temos, sim, condições de aplicar sanções e punir responsáveis por fake news, sim. Não apenas quem as divulga, não apenas quem as confecciona, porque pode ter quem confecciona e entrega para outra pessoa divulgar, e pode até ter aquele que financia quem as confecciona ou quem as divulga. Independente da posição que esteja, essa pessoa é passível de punição, sim. É passível, estamos vendo o Poder Judiciário atuar nesse sentido, estamos vendo o Supremo Tribunal Federal se posicionar e criando realmente, fixando balizas, fixando jurisprudência sobre esse tema, sobre os limites, sobre as extensões, sobre a forma de se agir nesses casos. Vinheta.
a mentira e as leis. A fake news é uma falsa, há uma informação falsa, em que ela vai caminhar ou para calúnia, ou para injúria, ou para difamação, que são crimes contra a honra que já existem no Código Penal. Mas, no caso da legislação eleitoral, a legislação, ela pune não apenas quem divulga, com multa, detenção, pune quem contrata para quem vai divulgar a notícia falsa e pune quem é contratado. Ou seja, objetivou-se apenar toda a cadeia sequencial da fake news. Eu considero que esse foi um marco importante na legislação brasileira, porque a fake news ela ganhou muito destaque na política, no âmbito eleitoral, nos benefícios que se obtém no âmbito eleitoral. Esse, para mim, sem dúvida, como um dos principais marcos da legislação tentar punir e desestimular, conter a fake news. Olha, o Brasil demorou um tempo para ter uma legislação, um marco que tratasse das questões de ambiente de internet. Não apenas sites, mas tudo que decorre do ambiente web. É um sistema, é uma comunicação, é uma nova mídia. Saímos da televisão, do rádio, existe esse novo mídia, meio de comunicação e que precisava ser regulamentado. Demorou um pouco para o Brasil ter essa legislação, mas ele hoje tem o que nós chamamos até de marco civil da internet, né? Isso é extremamente importante para o país ter uma legislação sobre isso, que ele era até cobrado por países outros que já tinham a sua legislação e o Brasil também precisava se posicionar legalmente com relação a esse tema. Vinheta, a verdade que combate a mentira. O papel do jornalista sempre foi a checagem dos fatos, né? Rafisa Esse é um Varão, processo professora de tradicional jornalismo naquilo que a gente UNB. chama de apuração. Hoje o que acontece muitas vezes é que você não sabe se um conteúdo é verdadeiro ou falso. E eventualmente os profissionais de jornalismo eles precisam chegar para a audiência, para o leitor e dizer assim, olha, isso é um conteúdo verdadeiro e vale a pena você acreditar nele. Lupa, primeira agência brasileira de notícias especializada em checagem. Muitas redações fazem checagem sem nominar que é uma checagem. O que as agências, as plataformas de checagem trouxeram de diferente? Natália então? Leal, diretora executiva Trouxeram muito mais transparência, muito mais objetividade e muito mais qualificação desse debate que acontece, apontando quais as informações que são falsas e quais as informações que são verdadeiras diretamente. A gente precisa prestar atenção que áudios, imagens, sejam elas fotos, sejam elas vídeos, são muito facilmente manipuláveis no ambiente digital, então é importante a gente prestar atenção nisso, né? Desconfiar de áudios que não têm nenhuma indicação de onde vieram, né? Ou fotos que são recortes muito pequenos, né? Detalhes que podem dizer respeito a alguma outra coisa. E a gente também prestar atenção no contexto em que essa informação está sendo difundida. O Comprova tem redes de monitoramento de comunicação de redes no combate às sociais fake news que existem desde 2018 e que vêm sendo ampliadas desde 2018, né? Redes principalmente no Facebook, no Instagram e também no Twitter. E à medida que a tecnologia vai evoluindo, as nossas redes também precisam evoluir. TikTok, Quai, quanto mais Telegram, quanto mais redes aparecem, mais redes de monitoramento a gente precisa ter, né? Esse monitoramento é feito diariamente pela equipe do Comprova, e à medida que a gente encontra um conteúdo que tem uma viralização grande, a gente coloca esse conteúdo para um grupo de verificadores, um de cada veículo, e quem tem disponibilidade de tempo e interesse naquele conteúdo faz essa verificação. No caso do Comprova, a verificação ela é feita sempre por pelo menos 4 veículos, né?
Por que isso? Porque existe um sistema chamado cross-check, ou seja, uma verificação cruzada, em que pelo menos um veículo produz a verificação, mas essa verificação só vai ao ar se ela tiver o aval de outros 3 veículos. Fake Check. O aplicativo ajuda a identificar notícias falsas. Você pega uma notícia, o texto da notícia, coloca lá Rony no Santos, Check, colaborador do projeto a partir Fake Check. disso, o modelo de aprendizagem de máquina vai o quê? Retirar todas as características daquele texto. E o que são essas características? Classes gramaticais de cada palavra, se tem erro gramatical ou ortográfico, se tem, por exemplo, uma classe gramatical que a gente não tem em notícias jornalísticas, se tiver adjetivos ou advérbios mais fortes, verbos no imperativo, compartilhe, verifique, traga, esse tipo de coisa não acontece no notícia jornalística, tá? Então o nosso modelo ele funciona dessa forma. Ao analisar o texto novo, verifica esses atributos, se tiver ou se não tiver, ele faz a classificação automática. Uma das nossas hipóteses é que a pessoa que está escrevendo, né, que ela quer enganar outra pessoa, o enganador, ele não se importa com a gramática, não se importa com a escrita. Então, a gente conseguiu confirmar essa hipótese a partir desses atributos, né? Comparando com a gramática formal e a gramática dessas notícias que são falsas, que são fake, né, que a gente coletou para fazer o teste automático. Essas notícias passam muito rápido de um conhecido para outro, tá? Por isso é que novas tecnologias que vão vir, né, não só com o meu trabalho aqui na USP, mas também tem vários outros trabalhos aqui no Brasil e no mundo, tentando descobrir não só o que a gente chama de fake news, mas o conteúdo enganoso em geral. Vinheta. STF no combate às fake news. Desde o início de 2021, o Supremo Tribunal Federal intensificou as ações contra as fake news. Com um sistema de checagem de notícias falsas, a série Verdades do STF, publicada em seu portal e suas redes sociais, e com a criação do Programa de Combate à Desinformação. Nós temos monitorado, nos últimos meses, diversas ondas de desinformação em relação ao Supremo Tribunal Federal. E já tínhamos algumas iniciativas desenvolvidas na Secretaria de Comunicação Social que procuravam combater essas Felipe práticas Oliveira, de secretário-geral da Presidência No do entanto, STF. teve um momento que nós precisamos tornar esses protocolos mais institucionais, fazer uma política mais consistente e, acima de tudo, dialogar com a sociedade, buscando parceiros nas mídias sociais, nas agências de checagem, nos institutos de pesquisa, que pudessem nos ajudar a fortalecer esse projeto e melhorar a credibilidade da Corte. Nós já visualizamos diversas instituições públicas que também possuem programas de desinformação. Existe um programa exemplar no Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido e, certamente, outras instituições públicas e privadas ficarão inspiradas com as iniciativas do Supremo Tribunal Federal. É importante sempre também esclarecer que o programa está adequado em todas as balizas normativas, respeita os direitos fundamentais de liberdade de expressão, está atento à legislação da Lei Geral de Proteção de Dados, ao Marco Civil da Internet, enfim, existe todo um arcabouço normativo que o programa observa e que pretende, sim, combater desinformação, mas dentro de todas as balizas legais e constitucionais. Vinheta. O papel da sociedade no combate à desinformação. A pessoa, primeiramente, acho que não tem que ficar repassando qualquer notícia que chega no celular. Bruno Barbosa, sem se saber a veracidade, sem se saber a origem da mensagem. Você pode estar prejudicando uma pessoa e várias famílias, né, que envolve. E assim, o que mais me emociona é o tempo de trabalho para você chegar, sabe, aonde eu cheguei. Isso, tem 15 anos de trabalho. Então, assim, eu dei muito valor, eu lutei com unhas e dentes, sabe, para defender minha empresa. E, graças a Deus, eu superei. Você não pode propagar. O Eltimo Teixeira Cunha, especialista em saúde do trabalhador. Fofoquinha do dia a dia, de quem casou, quem deixou de casar, quem isso, quem aquilo. Qualquer notícia, mesmo que tenha um fundo de verdade, você tem que procurar saber se é realmente verdade, já que você pretende passar e repassar.
Então, você não pode, de forma irresponsável, acabou de ler, passou. As pessoas têm comportamentos diferentes, as pessoas têm entendimentos diferentes, então você é responsável pela ação do outro, né? Quando você passa algo que não é verdadeiro, algo que é prejudicial. Há a possibilidade, Gustavo sim, de punir. Advogado. A questão aí vai se tratar da forma de você chegar a esse autor, identificar IP, quebra de sigilo, telemático, identificar autoria, postagem. Tudo bem, isso é uma coisa. Mas nem por isso pode-se dizer que quem pratica fake news está impune, pelo contrário. O hábito de checar informação, ele vem ganhando mais relevância na vida das pessoas nos últimos anos, e isso é uma consequência direta Leal, da exposição das pessoas tanto à informação falsa quanto ao tema da desinformação, né? A gente fala muito sobre desinformação, a gente fala muito sobre mentiras, sobre fake news, sobre todas essas expressões que viraram aí parte do nosso cotidiano, e as pessoas elas estão hoje um pouco mais atentas do que elas estavam há um tempo atrás. Cabe José Antônio Lima, editor assistente do projeto está na internet, quem usa a internet, que é cada vez mais, estamos cada vez mais perto da totalidade da população, que esteja atento a esse tipo de conteúdo, porque o que a gente sabe é que o conteúdo na internet circula rápido, seja ele verdadeiro ou seja ele falso. Então é muito importante você estar atento com o que você vai compartilhar. Créditos finais. Direção de Ramos e Guilherme Melo. Produção Luciane Marcos. Roteiro e edição Flávia Dessler. Assistente de produção Ana Rita Almeida e Luciano Oliveira. Imagens Francisco Cosmo, Lúcio Ribeiro, Marcelo Otto Braga. Assistência técnica Juliana Alves. Montagem e finalização Euro Tavares. Direção de arte Sérgio Coelho Júnior. Videografismo Leonardo Veloso. Audiodescrição visual Rodrigo Caio Leão. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça Secretaria de Comunicação Social STF. Realização PP Justiça Social 2021.